Olá, iniciando aqui mais uma mini aula de empreendedorismo geotécnico com o tema de terraplanagem. Nosso mini aula de terraplanagem, projeto e execução. Antes de entrar com o assunto de hoje, eu quero reafirmar, e a gente tem que ser um pouco repetitivo aqui, para quem acompanha todas as mini aulas, que o nosso intuito é o empreendedorismo. E o empreendedorismo é para quem vai fazer. Então, eu estou alertando para quem vai fazer terraplanagem, como empreender a terraplanagem. Quer seja como contratante, quer seja como proprietário, quer seja como fiscal, gerenciadora, projetista, arquiteto, engenheiro, geólogo. Né? Nós estamos passando aqui a nossa experiência de cerca de 35 anos, com erros que nós já cometemos, erros que nós vimos cometer, a falta de engenharia civil geotécnica nas obras de terraplanagem. Tá? Então, nós, todo dia, de segunda a segunda, postamos 10 minutos com essas mini aulas e eu peço para vocês compartilharem o nosso canal YouTube, que tem muito mais do que só as mini aulas. Nós temos os mini treinamentos diários de segunda a sexta, os workshops gratuitos também de segunda a sexta, das 16 às 17, que deve ser agendado. Na descrição do vídeo tem um link para o grupo do WhatsApp e todas as atividades da academia. Bom, hoje nós vamos falar do Programa de Investigações Geotécnicas, o PIG. Olha, senhores, tem muita coisa para falar e eu vou falar o que o meu coração pede nesses 10 minutos hoje. Mas o Programa de Investigação Geotécnica é qualquer planejamento que você faz. Por exemplo, hoje você deve estar planejando o que vai fazer amanhã, né? Ou até o que vai fazer o mês que vem. Vou fazer uma viagem daqui a 2 meses. É um planejamento. E quando você planeja, você tem que pensar nos cenários, né? Nos cenários que podem acontecer e para você estar, então, preparado para enfrentamento daqueles cenários. Por exemplo, ter o dinheiro suficiente na moeda adequada, o cartão adequado, enfim. Roupa, né? Pode ir para um lugar que está muito quente ou um lugar que está muito frio, tem que planejar. Também para fazer uma obra de terraplanagem tem que planejar. Não é só questão de recursos, não é só o projeto de implantação que vem da arquitetura, ou o projeto urbanístico, mas é também toda e qualquer escavação que vai levar a aterros. Não dá para fazer um aterro sem ter um corte, e não dá para fazer um corte sem levar a um aterro. Pode ser no mesmo local e pode ser em outro local, né? Então, tudo isso deve ser planejado. E quando você planeja, tem que ver os cenários. E para ver os cenários, nós temos que fazer investigações geotécnicas. São furos que nós vamos determinar os tipos, os volumes que nós temos dos diferentes solos que existem naquele cenário, naquele sítio geotécnico. Né? E a partir, então, desses furos, e veja, esses furos, eles devem ser feitos com uma certa inteligência. Você faz um furo aqui, dá um resultado, dá um furo aqui, dá outro resultado. Nós podemos ligar um furo ao outro, beleza. Mas muitas vezes não podemos, e nós temos que fazer um furo no meio, entre eles, para definir essas camadas. Se nós não definirmos essas camadas, tá, então depois definir os seus comportamentos geotécnicos ou comportamento de engenharia civil, resistência, deformabilidade, permeabilidade, né? E também tem problema de empolamento, tem problema do fator de conversão corte-aterro, enfim, tem uma série de... A umidade que ele está, a umidade que ele vai estar, para saber se eu vou ter que pôr água, tirar água, que máquina de terraplanagem eu vou ter, tudo isso está ligado ao programa de planejamento, programa de investigações geológicas, que eu chamo de PIG. Então, elas devem ser realizadas, né, como eu coloco aí, por um consultor geotécnico. Por que a gente fala isso?
Quando fala consultor geotécnico, não pode ser diferente, porque é o responsável. Tem que ter experiência, pois há muitas incertezas envolvidas. É isso que nós estamos falando. Há muitas incertezas. Então, as pessoas que vão fazer, por exemplo, uma casa, uma pessoa que não tem noção, né? É lógico que não tem noção, ela não é. A gente também não tem noção das coisas que o médico vai dizer para a gente, né? Ou muitas vezes a gente não tem, né? Se descobre doenças às vezes graves que a gente não tinha noção que podíamos ter auferido aquele problema lá. Mas, enfim, esse responsável, esse consultor, por isso que eu falo a palavra consultor, é uma pessoa experiente, face às incertezas que ele já viveu na vida, né? Os cabelos que já perdeu, que ficaram todos brancos, né? Ele tem que colocar isso num programa, né? E mais, cabe a ele, então, no colocar do programa, considerar toda aquela experiência dele e dizer que tipo de investigação. Assim como o médico, quando pede um receituário, ele pede em função do cenário que você apresenta para ele. Só que o geotécnico, ele não tem, ele tem que imaginar cenários que ele viveu. A única coisa que ele tem é o relevo e uma carta geológica geotécnica, se tiver, daquela região. Ele tem muito pouco dado a respeito daquele paciente dele, ou seja, daquela obra de terraplanagem. E ele, com base nisso, ele tem que definir o tipo de investigação, quantidade, ele tem que desenhar isso, fazer um croquis, tabelar, dar localização, dizer os procedimentos de execução, acompanhar os serviços através de outros colegas, de técnicos, né, no campo, na coleta, no transporte, na recepção no laboratório, e para depois fazer a interpretação dos resultados. Se ele não fizer essa via sacra, se não tiver alguém fazendo isso, para qualquer obra de terraplanagem, está errada e está fora das normas brasileiras. Tá? Então, depois que ele faz essa interpretação, ele vai fazer um ajuste de programa e de procedimentos para entender o objetivo dele. Aqui é um desenho bastante completo, né, onde que a gente põe o trecho de corte, o trecho de aterro, né, os furos, profundidade, os tipos de sondagem que estamos fazendo, de coletas, de ensaios, né? Com escala, com cotas, com distâncias, enfim, tudo que é necessário num programa de investigação geológica geotécnica. Bom, o que nós tínhamos para apresentar como slide é isso, e eu vou usar esse tempo final para reforçar o que nós falamos. Nesse planejamento tem que ser feito por gente que tem experiência, primeiro. Né? Ele pode ser feito por um jovem, mas tem que ser apresentado por o AGO. Né? Eu me coloco como AGO, aquele cara que, aspas, não faz nada, mas faz tudo. Né? Ele não faz nada em termos de executivo, mas ele faz tudo em termos do olhar holístico e, quiçá, espiritual sobre tudo o que está acontecendo. Né? Ele é uma espécie de um auditor, um supervisor. Tem que se apresentar os trabalhos para ele fazer as devidas perguntas, orientados lá pelo coração de trabalho dele, desse consultor, de tal forma a perceber que o programa de investigação tem um equívoco. Vou dar um exemplo. Né? Em algum momento tínhamos uma barragem para fazer e, na verdade, era a verificação da estabilidade de uma barragem e, ao pensar naquele reforço da barragem, né, não se imaginou uma área de empréstimo. Então, quando se fez a proposta, imaginou que não precisava fazer a área de empréstimo. E, na verdade, a solução foi exatamente buscar um empréstimo, né, em lugar de exploração de solo, para fazer um reforço do maciço da barragem. Esse é um caso. Outros casos é quando você faz um furo até 10 metros, achando que dá resultado, alguém vai para o campo, faz os 10 metros, volta, e você vê o resultado e fala assim, não, mas tinha que ir mais uns 5, 6 metros. Por quê? Porque não encontrou o material no qual a gente deveria parar a sondagem. Pararam antes. Às vezes acontece o contrário. Uma sondagem cuja solução se deu em 10, 12 metros, a pessoa vai a 30, 40.
Eu já vi isso acontecer. Os caras fazem sondagem até dar um impenetrável, senão eles quebram o equipamento dele. Isso é equivocado. Então nós temos sim que ter um planejamento. Planejamento é o PIG, Programa de Investigações Geológico-Geotécnicas. Divulguem os nossos vídeos, divulguem o nosso canal YouTube, Engenheiro Mauro Lozano, Lozano com Z. Veja a descrição do vídeo, onde tem o link para o nosso canal e para o nosso grupo WhatsApp, canal YouTube também, e outros eventos. E se inscreva no grupo do WhatsApp para agendar conosco qualquer dúvida, qualquer pergunta. Eu estou todo dia, das 16 às 17, disponível, segundo o agendamento, para a gente tirar qualquer dúvida e te ajudar nos seus problemas de terraplanagem e correlatos de geotecnia, como barragens, aterros reforçados, solos grampeados, fundação, enfim, tudo afeta. Veja o nossa, nosso site e no canal YouTube também, onde que nós podemos eventualmente estar ajudando. Vem conosco, queremos trabalhar com você, queremos que você trabalhe conosco. E a Academia Dinas tem uma visão celestial, e aí então a comunhão se faz desejosa, né? Com todos. Muito obrigado. Até a próxima mini aula ou outra atividade aqui na nossa academia. Tá bom? Vem conosco.